professor, do site, Obrigado. a aula 3 tem 4 partes, só que a terceira parte está com o link da segunda. O quê? A terceira parte está com o mesmo link da segunda, eu acho. Eu fui acessar a aula para rever umas coisas. No YouTube? É. Tá, é? Eu, o chefe mandou mesmo. Mande por um e-mail que eu conserto. Aqui eu corrijo. Tá? Deve ter sido um erro lá. Tá? Agora, observe uma coisa, tá? Observe uma coisa. Vou logo na contrapositiva, tá? Logo na... Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições. Então, tem-se a seguinte tabela, tá? Eu vou colocar a seguinte tabela, eu quero aproveitar o espaço. Pega P, Q, ó, PQ, não P, não Q, P implica Q, e não Q implica não P. Então vamos lá. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Qual é o valor de não P? Qual é? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Qual é o valor aqui? Qual é? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é o valor de P implica aqui? Qual é? P implica aqui? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E qual é o valor de não Q implica não P? Verdadeiro. Verdadeiro. Hã? Verdadeiro. Não. Não Q implica não P. Não Q implica não P. Falso. Agora é verdadeiro. 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 Ou seja, essas duas proposições, elas são logicamente equivalentes. Então, daí você tem o seguinte, daí P implica que esta proposição é logicamente equivalente a não Q implica não P. Ou seja, embora tenha enunciados distintos, porque aqui é se P, então Q, e aqui se não Q, então P. Embora tenham enunciados distintos, elas, em essência, elas são proposições iguais. Elas dizem a mesma coisa. Tá? Porque elas, os seus valores lógicos são os mesmos, quaisquer que sejam P e Q. Em qualquer possibilidade lógica de P e Q, elas têm o mesmo valor lógico. Aí essa proposição, ela recebe o nome de contrapositiva dessa, tá? Então, eu tenho uma definição. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições. Olha aqui, proposições. A implicação não Q implica não P, ela é denominada, ela recebe um nome, é denominada contrapositiva, ela é chamada de contrapositiva da implicação que P implica Q. E aí você já sabe agora que uma é verdadeira quando e somente quando a outra é... De novo. Uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Tá? Então, para mostrar, é outra forma de demonstrar
Qual é a primeira forma que eu coloquei para vocês para mostrar que uma implicação é verdadeira? Eu não sabendo o valor das duas. Qual é? Basta mostrar que a veracidade de Q é consequência da veracidade de P. Este modo de demonstrar que uma implicação é verdadeira é chamada de prova direta. Prova direta da veracidade de uma implicação. Qual é a prova direta da veracidade de implicação? Mostrar que a veracidade de Q de quero é consequência da veracidade de P de pato. Ou seja, que a veracidade de P de pato é suficiente para a veracidade de Q de quero. Entendido? Essa é chamada prova direta. E agora, você tem uma outra forma de demonstrar que uma implicação é verdadeira. Mostrando o quê? Que a sua contrapositiva é verdadeira. Eu vou colocar aqui para ficar bem claro. Tá? Para mostrar, para mostrar que essa implicação P implica que é verdadeira, tá? Tem uma vírgula aqui. É suficiente mostrar, o quê? Mostrar o quê, hein? Que não Q implica não P é verdadeiro. E aí você pode demonstrar essa usando a prova direta. Se a prova direta não funcionar nessa, você tenta a prova direta na contrapositiva. Se você, usando a prova direta, demonstrar que a contrapositiva é verdadeira, você mostrou que a implicação é verdadeira. Entendeu a lógica da coisa? Professor, é possível mostrar que a... Não é, meu Deus do céu. É que eu sou muito pegado na nomenclatura. E primeiro, mas P implica Vai lá. se você mostrar que ela é verdadeira e não Q implica e não P for falso, quer dizer que... Como é, cara? Não, calma lá. Vamos organizar as ideias. Tá? Né? Para mostrar que uma implicação é verdadeira, basta mostrar que a veracidade de Q é consequência da veracidade de P. Ou seja, a veracidade de P garante a veracidade de Q. Tá certo? Tá bom? E para mostrar que uma implicação... Mas também tem outra opção. Qual é? Aqui é a segunda opção. Para mostrar que a implicação é verdadeira, é suficiente mostrar que a sua contrapositiva é verdadeira. Porque toda implicação e sua contrapositiva tem os mesmos valores lógicos. Tá? Uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Entendido? Está contando aí? Diga. Ok? Posso continuar? Agora, sejam P e Q proposições. Tá? Olha, vamos exercitar aqui. Antes de eu passar para a reflexão. Você já viu o seguinte? Você já viu a seguinte coisa? Ó. Dado N natural, ou dado N inteiro, tem-se o seguinte. Tem-se duas coisas. Primeiro, se N... porque também tem essa forma de escrever uma implicação, né? Se N é par, então o quê? N2 é o quê? É par. Né? São verdadeiras, dado N inteiro, vou botar aqui. São verdadeiras as implicações. São verdadeiras as o quê? Implicações.
Quais implicações? Se N é par, então N2 é par. Eu demonstrei isso. Ou seja, se o N é um número par, então o quadrado de N é par. E qual é a outra implicação que é verdadeira? Qual é? Eu demonstrei. Se N não, eu demonstrei o seguinte, se N é ímpar, tem uma vírgula aqui, viu? Eu vou esquecer dessa vírgula várias vezes, vocês me lembram. Então, N2 é ímpar. Foi isso que eu demonstrei. Ou seja, a veracidade dessa garante a veracidade dessa. Foi isso que eu demonstrei. E a veracidade dessa garante a veracidade dessa. Agora vamos para a contrapositiva. Como uma implicação e sua contrapositiva têm os mesmos valores, então qual é a conclusão que eu tenho? Daí são verdadeiras as implicações. Qual implicações? São verdadeiras implicações. Qual? Vamos lá. Qual é a contrapositiva dessa? Essa não é verdadeira? Então a sua contrapositiva é verdadeira. Qual é a contrapositiva? Se N2 não é par. Se N2 não é par, o que significa N2 não ser par? É ímpar. Se N2 é ímpar, então N não é. Se N2 não é par, então N não é par. Ou seja, se N2 é ímpar, então N é ímpar. E qual é a outra contrapositiva que é verdadeira? Se N2 é par, se N2 não é ímpar, então N não é ímpar. Isto é, se N2 é o quê? É par, então N é o quê? É par. Por quê? Porque se uma proposição é verdadeira, se uma implicação é verdadeira, e eu demonstrei que essa implicação é verdadeira, lembre-se, como é que se lê uma implicação? P implica Q, ou então, se P, vírgula, então Q. Se eu não botei vírgula, bote lá, viu? Se P, então Q, olha lá, se eu não botei vírgula, coloca vírgula, tá? É se P, então Q, tá? Pronto. Agora, vejamos o seguinte, ó. Diga. Fale. Qual o nome do método que é a pesquisa quando fazer aquela verdade inteira? Qual é o quê? Qual o nome do método que ele faz com a tabela para provar que algo é errado? Do método? Quer dizer, por extensão, por absurdo. Não, o que eu sei... Ah, sim, aí é que tá. Tem as técnicas, o que eu estou falando são as técnicas de demonstração. Eu vou já depois. É o que eu disse. A que estava aqui antes, qual é? É a prova direta. Depois, essa prova aqui, para mostrar que P implica que é verdadeira, é suficiente mostrar que a sua contrapositiva é verdadeira. Isso aqui é a demonstração pela contrapositiva. Então, existem, essencialmente, 3 tipos de demonstração para implicações. Para você mostrar que implicações são verdadeiras. Quais são? Prova direta, pela contrapositiva e a demonstração por absurdo, tá? Que eu vou falar mais à frente. Agora, sejam P e Q, olha aqui, ó, olha aqui. Quem é a contrapositiva dessa? Quem é? Essa. E quem é a contrapositiva dessa? Essa. Como essa é verdadeira, a sua contrapositiva é verdadeira. Como essa é verdadeira, a sua contrapositiva é verdadeira. Tá? Por quê? Porque já sabemos. Olha aqui. Uma implicação é verdadeira se, somente se, quando e somente quando
Usar quando e somente. Quando e somente quando a sua contrapositiva é verdadeira. É indo e voltando. Tá? E quem é a contrapositiva da contrapositiva? A própria implicação. É ou não é? Porque a negação da negação é a proposição. Tá bom? Agora, sejam P e Q. Sejam P e Q proposições. Proposições. Tem-se a seguinte tabela. Tabela de valor. P, Q. Agora vamos P implica Q. E vamos a Q implica P. Diferente, tá? Verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Aqui, qual é o valor, hein? Com consequência. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, quem implica quem? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Moral da história é que estas duas implicações, elas não são logicamente equivalentes. Uma pode ser verdadeira enquanto a outra é falsa e vice-versa. Tá? E essa implicação aqui, ela é chamada de recíproca dessa daqui. Tá? Então você tem a definição. Definição. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q sejam P e Q proposições. Tá? A recíproca, tá? Da implicação a implicação que implica P, ela é denominada recíproca da implicação P implica aqui. E aí que fique, né? Tá bem claro. Uma implicação e sua recíproca não são logicamente equivalentes, falando em termos genéricos. Ou seja, você pode ter uma implicação verdadeira enquanto a sua recíproca é falsa. Pode ter a implicação falsa enquanto a sua recíproca é verdadeira, tá? Então, se você coloca aqui, ó, aqui, P, tá? P, 10 é primo. Q, tá? Q, menos 7 pertence aos naturais. Ou então, 7 pertence aos naturais. Essa aqui é o quê? 10 é primo. Falsa. Essa aqui? Hã? Verdadeira. Então, P implica quê? É o quê? Verdadeira. E Q implica P? Q implica P?
Falsa. Falsa.